Olá, quem está falando aqui é o professor Nélio Carlos. Nós vamos falar hoje sobre a legislação de trânsito, sobre uma matéria que fala das medidas administrativas. O que seriam as medidas administrativas? São medidas que são tomadas pelas autoridades de trânsito nas esferas e competências atribuídas a elas com relação ao comportamento do condutor. Por exemplo, se eu estou numa rodovia federal, a competência é da Polícia Rodoviária Federal. Se eu estou numa via urbana, a competência é da Guarda Municipal. Se eu estou numa via de trânsito, a competência é da Polícia Militar. Agora, essas medidas administrativas a gente pode definir como uma certa cobrança a mais do que a simples infração de trânsito. Outra coisa importante é dizer que quando você recebe uma multa, você não está recebendo uma multa, você está recebendo uma infração. A multa é só quando é transitado e julgado. Muita gente diz assim, o guarda me multou. Não, o guarda infracionou. Isso é importante dizer, porque infração é uma coisa, multa é outra. Quando você é autuado por um agente da autoridade de trânsito porque fez alguma coisa errada, você foi infracionado, você vai receber uma infração. Aí você vai ter um tempo para fazer a sua defesa. E se você conseguir se defender, depois de transitado e julgado, você continuou sendo infração e você se defendeu e conseguiu a liberação dessa infração. Se você não conseguiu, se tornou uma multa. E sim, vira uma multa depois de transitado e julgado. É importante também dizer que as medidas administrativas não são aplicadas em todas as infrações. Por exemplo, se o cidadão avança o sinal vermelho, não tem medida administrativa. A fiscalização eletrônica multa, o agente da autoridade de trânsito multa, mas não tem medida administrativa. Agora, se eu estaciono o carro na calçada, tem uma medida administrativa. Além da multa, o meu carro vai ser levado ao depósito. Isso é uma medida administrativa. Se eu estou dirigindo sob o efeito do álcool, paro no blitz da lei seca, meu documento de habilitação vai ser apreendido. Isso é uma medida administrativa. Eu vou ser multado, mas eu também vou ter o meu documento de habilitação apreendido. Então, para que a gente compreenda bem, as medidas administrativas foram criadas para inibir as pessoas, para que as pessoas não façam aquelas coisas erradas. Vocês acham legal uma pessoa dirigir depois que bebeu? O Código de Trânsito não proíbe ninguém de beber, mas proíbe de beber e dirigir. Então, será aplicada sempre essa medida administrativa quando a pessoa beber e dirigir. Por quê? Porque tirando a carteira da pessoa, teoricamente, ela não vai poder mais dirigir. Então, a apreensão do documento de habilitação é para aquela pessoa que dirigiu alcoolizada não dirija mais. A apreensão do veículo que é colocado na calçada, que hoje, inclusive, tem uma legislação estadual no Rio de Janeiro, publicada pelo governador Cláudio Castro, que reforça o Código de Trânsito brasileiro quando diz que se a infração pode ser resolvida no local, você tira o veículo do local. Então, o reboque chegou, botou meu carro em cima do reboque e eu cheguei e mostrei que tenho propriedade daquele veículo. Aquele agente da autoridade vai ter que descer o meu carro. Porque isso aí, além de estar no Código de Trânsito, foi publicada uma lei estadual no Rio de Janeiro que diz que se o proprietário chegar a tempo de evitar, o carro tem que ser liberado, porque não pode ser levado pelo reboque se eu estou presente. Se a infração pode ser resolvida no local, eu tiro o veículo, eu sou multado não, infracionado, mas o carro vai sair do local e não precisa ser rebocado. Então tem muita coisa para saber sobre as medidas administrativas. Essa é a primeira parte que eu vou passar para os senhores. Eu gostaria que os senhores, se possível, me seguissem nas minhas redes sociais. O meu canal no YouTube é Professor Nélio Carlos. Se vocês puderem, me sigam. Muito obrigado.